Olá, eu me chamo Moisés e no vídeo de hoje eu vou listar as 10 maiores contratações do futebol brasileiro que não deram certo. E se porventura você não concordar com esta lista ou estiver faltando alguém, coloca aqui nos comentários. Se você está curioso para saber as listas que eu vou colocar nesse vídeo, fica comigo até o final e não perca nada. Não há se discutir a qualidade técnica e refino que Rames Rodrigues tem. Poucos têm a qualidade do Rames Rodrigues, não é à toa que rodou a Europa por grandes clubes, por grandes centros como Real Madrid, Bayern de Munique, etc. Principalmente depois da ascensão da Copa do Mundo de 2014, quando ele fez uma excelente competição aqui no Brasil. Porém, ele teve seus altos e baixos na Europa, né? E quando ele chegou no São Paulo em 2023, ainda no ápice do auge da idade para poder jogar futebol, para poder ter um bom desempenho, houve muita expectativa de que ele poderia entregar um bom futebol aqui em solo brasileiro. Tivemos muitos exemplos no passado de que jogadores até extremo veterano chegaram e jogaram muita bola, como Seedorf e etc. Só que Rames Rodrigues não correspondeu às expectativas do torcedor de São Paulo e também do futebol brasileiro e daquele que gosta do futebol do Rames Rodrigues. Ele não conseguiu desempenhar um bom futebol. Rames Rodrigues teve uma curta passagem pelo São Paulo e decepcionou. Não deu certo com a camisa do São Paulo. O próximo na minha lista é Oscar. Veio com expectativa de fazer uma boa, um bom futebol aqui em solo brasileiro, mas foi interrompido por muitas lesões. E terminou tragicamente com uma lesão aí em que ele vai ter que se aposentar, né? Ele teve um problema cardíaco após fazer exames médicos e por conta disso ele tomou uma decisão de não jogar mais futebol. Em abril desse ano, de 2026, o Oscar anunciou a sua aposentadoria, né? Não colocando em risco aí a sua integridade física. E em poucos jogos do São Paulo ele não conseguiu entregar aquilo que a torcida São Paulina queria dele, né? Então foi sim uma decepção, uma das maiores contratações que não deu certo. Próximo da lista é Felipe Coutinho, que chegou ao Vasco em 2024 com muita expectativa como um salvador da pátria para poder elevar o patamar do Vasco, que há muito tempo o Vasco não fazia grandes contratações. O Felipe Coutinho veio para mudar essa mística de, olha, não, eu vou para fazer a diferença. O Felipe Coutinho veio com uma grande festa da torcida vascaína, mas infelizmente não conseguiu entregar aquilo que a torcida esperava dele, né? Teve alguns jogos sim, outros jogos não, altos e baixos, mas teve muito mais baixo do que alto, infelizmente. Talvez a condição física, talvez o esquema tático do time, Felipe Coutinho não conseguiu entregar a performance que ele teve alguns anos atrás, como a performance de Barcelona, de Bayern de Munique, principalmente de Liverpool, que foi o melhor desempenho dele em 2017. Ele não conseguiu entregar e saiu sob fortes críticas da torcida vascaína, que não apoiou a sua decisão de sair do clube após depois de uma derrota com a camisa do Vasco. E ele decidiu sair trazendo o assunto de que foi por saúde mental. O próximo da lista é Kaká. Kaká chegou em 2014, ali já mais ou menos no final da carreira, mas que poderia agregar alguma coisa, né? Mas sofreu com muitas lesões. O torcedor de São Paulo estava com muita expectativa com o Kaká, de que ele poderia ajudar muito o São Paulo, mas ele não teve muita sequência e teve muita lesão também. Muita lesão que o prejudicou bastante nessa curta e última passagem de Kaká pelo São Paulo. Eu fiquei muito na expectativa que ele poderia sim ajudar muito o São Paulo e trazer aquele bom futebol, aquele futebol de arrancada que todo mundo gostou de ver nas épocas passadas, mas Kaká estava longe desse auge físico. O outro da minha lista é Alexandre Pato, que retornou ao Corinthians em 2013 e teve aquele pênalti que todo mundo viu, que, olha, deixou todo mundo... Cara, por que ele foi cavar aquele pênalti logo num momento decisivo? Por que ele não fez... não bateu firme na bola e... Enfim,
Ele fez a cavadinha do pênalti, acabou eliminando o Corinthians contra o Grêmio. E aquilo ficou muito marcado pela torcida do Corinthians, né? E a passagem dele pelo Corinthians não foi boa, apesar desse pênalti perdido. Não foi boa e deixou essa marca negativa com a camisa do Corinthians. Foi Rivaldo, que em 2011, ali perto do fim de carreira, retornou ao São Paulo depois do futebol, depois de voltar lá do Uzbequistão, que era o último clube dele, né? Lá no futebol do Uzbequistão. Ele voltou para o São Paulo, mas também não desempenhou um bom futebol. Teve uns declínios em que esperava algo mais, mas, porém, isso não se concretizou. O Rivaldo teve uma curta passagem pelo São Paulo e deixou logo logo. Quem lembra do Keirson, lá na época de Coritiba, em que ele foi até vendido ao Barcelona na expectativa de ser aí um dos astros do futebol brasileiro, foi colocado forte expectativa neste jogador que não retribuiu nada. Quando ele foi transferido ao Barcelona, ele ficou aí uns 3 anos sem estrear pelo Barcelona. Impressionante, não conseguiu estrear pelo Barcelona. Tratado como uma joia brasileira, não conseguiu. Depois retornou ao futebol brasileiro, tentou jogar no Santos, tentou jogar no Cruzeiro, retornou ao Coritiba, onde ele começou o futebol, e ainda não conseguiu desempenhar aquele futebol do Coritiba no início dos anos de 2006, 2007, em que ele foi muito goleador. E também no Palmeiras, né? Não conseguiu ter esse auge, né? E a expectativa foi pro ralo. Keirson não conseguiu mais superar as expectativas. Atualmente ele está sem clube, né? Com 35 anos, depois da última passagem dele pelo Londrina. O próximo é Paulo Henrique Ganso. Quem lembra? Em seu início meteórico com a camisa do Santos em 2010, junto com Neymar e companhia, quem viu que, olha, esse jogador seria extremamente aí valioso com a camisa da seleção brasileira, etc. Só que não foi isso que aconteceu no decorrer dos anos. Ganso lidou com muitas lesões em sua carreira, que o atrapalharam muitas das vezes, que ele teve que mudar até o seu estilo de jogo comparado ao início com a camisa do Santos em 2010, né? Eu coloquei a camisa do Fluminense porque, sim, Paulo Henrique Ganso poderia sim entregar muito mais com a camisa do Fluminense, ainda assim conseguiu conquistar bons títulos, encaixou no esquema tático do Fernando Diniz, conquistou Libertadores, conquistou Recopa, conquistou bons títulos com a camisa do Fluminense, mas é uma decepção para o futebol brasileiro, porque ele poderia sim ter entregado muito mais, comparado ao Ganso de 2010, né? Rodou a Europa, jogou no Sevilha, rodou o Brasil com a camisa do São Paulo, mas Ganso não conseguiu mostrar aquilo que muitos esperavam dele, que era um futebol de alto nível e com sequência. E sequência para Paulo Henrique Ganso, isso está muito longe, sempre foi muito longe, devido a muitas lesões, devido à sua condição física. O outro da lista é o William, que chegou ao Corinthians com expectativa de fazer valer todo um investimento alto pelo jogador que vestiu por muito tempo a camisa da seleção brasileira. Acabou não contribuindo o esperado pela torcida e saiu muito criticado. Bem, esses, na minha opinião, foram as 10 maiores contratações que não corresponderam à altura de todos. Quem você acha que faltou nessa lista? Deixa aí nos comentários. E não se esqueça de deixar o like. Tamo junto e até a próxima.